Bom dia, irmãos. Dando sequência ao nosso mês temático de corações puros, hoje nós vamos para o nosso terceiro tema. O pastor Nicolas falou sobre a gravidade da imoralidade sexual aos olhos de Deus, mostrando que os clamores do mundo, e até de muitas igrejas, de que Deus hoje não é mais o mesmo, Deus não vê as coisas da mesma forma, Deus tem uma mente mais aberta. Hoje em dia isso não é verdade, e há sim grande gravidade em viver uma vida marcada pela imoralidade. O pastor Isaac falou sobre as consequências vivenciais, como isso afeta o nosso dia a dia. E hoje nós vamos falar sobre variações da impureza sexual. Mas a nossa ideia não é simplesmente mencionar o que o mundo faz por aí. Essa não é a versão gospel da revista Fofocas na TV. A nossa preocupação é como essa diversidade da imoralidade sexual tem atingido a igreja, tem atingido os nossos irmãos, tem se arrastado como um animal astuto que não entra pela porta da frente, que ele entra pelas brechas, aquela lagartixinha que a gente não vê e vai entrando, uma cobra que a gente não percebe a entrada, mas que põe ovos e que prolifera e que traz perigo. Então essa é a nossa intenção. E não somente isso, mas nos perguntar como isso acontece? Como se chega a situações assim? Como no passado isso aconteceu e como tem acontecido hoje em dia? E para isso, eu quero ler dois pequenos textos, um no Antigo Testamento, outro no Novo Testamento, que mostram loucuras absurdas de imoralidade no meio do povo de Deus. Então abram lá primeiro em 2 Samuel, capítulo 13. 2 Samuel, capítulo 13, nós vamos ler os versículos 1 a 5. Poderíamos ler dos versículos 1 a 15, mas pelo tempo nós vamos ficar no versículo 5 e recordar a história que não é desconhecida de nós. 2 Samuel 13, versículos 1 a 5, diz assim: Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois, sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele lhe disse: Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não me dirás? Então lhe disse Aminon: Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. Disse-lhe Jonadab: Deita-te na tua cama e finge-te doente. Quando teu pai vier visitar-te, dize-lhe: Peço que minha irmã Tamar venha e me dê comer pão, pois vendo-a eu preparar minha comida, comerei da sua mão. E a sequência da história mostra que Aminon seguiu o conselho aqui do seu amigo, fingiu-se doente, pediu que Tamar viesse cuidar dele. Com toda a confiança isso lhe foi feito. Estando ele sozinho com sua irmã, sua meia-irmã, ele a estuprou. Será que a lei de Israel não tratava de coisas assim? Claro que tratava. E na família de Davi, que apesar de alguns pecados terríveis que cometeu, era um bom servo de Deus. Como isso pôde acontecer? Como Aminon pôde fazer isso? Ele tinha um desejo todos têm. Ele tinha um desejo, mas ele recebeu um auxílio externo aqui, um encorajamento externo. Talvez ele não fizesse isso se não tivesse um amigo dizendo: não, faça assim, pode fazer. Isso é normal, vai dar certo. Isso aí, esses grilos na cabeça são coisas do passado. Faça isso e vai funcionar. O seu desejo, afinal de contas, é o mais importante, é o que tem que ser satisfeito.
Agora abra em 1 Coríntios, capítulo 5, no Novo Testamento. Texto conhecidíssimo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Veja aí. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado o irmão, fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. A gente vê aqui agora uma igreja. A gente pode pensar assim, no Antigo Testamento, foi no meio do povo de Deus, mas Aminon talvez nem tivesse relação pessoal nenhuma com o Senhor Deus, não fosse alguém que entregou o coração ao Senhor, não foi transformado. Mas aqui Paulo está escrevendo para uma igreja de pessoas transformadas. Ele fala, há um irmão aí no meio de vocês. Ele o trata, alguém pode dizer assim, mas ele não era crente. Paulo trata aqui como crente. E alerta que a igreja devia tratá-lo assim, não como trata o mundo perdido, mas como trata crentes que se metem no meio dessa imoralidade típica do mundo. E ele fala, tem alguém aí cometendo uma imoralidade tal que deixa de cabelo em pé até as pessoas do mundo. E olha que as pessoas do mundo, naquela cidade, naquele tempo, estavam acostumadas com quase qualquer coisa. Paulo fala, vocês têm no meio de vocês uma imoralidade que poucas vezes a gente vê no mundo. Como chegou a isso? E aí a gente vê um dado mais alarmante ainda. Quanto aos outros, vocês, ao invés de expulsarem do meio de vocês e purificarem a igreja de uma coisa tão horrível, vocês estão ensoberbecidos e se orgulhando de lidar com o problema como vocês fazem. Talvez com a ideia de uma mente aberta, né? Afinal, nós não estamos lá na Judéia, onde há apenas judeus ignorantes, pastores, agricultores, pescadores. Não, nós estamos aqui no centro cultural do mundo. Nós estamos próximos de Atenas, estamos aqui numa cidade, uma das cidades comerciais mais importantes do mundo. Nós não somos aqueles ignorantes, nós vemos as coisas com outra mente. Eles têm uma mente fechada lá do Oriente Médio. Nós conhecemos a sabedoria do mundo. Os filósofos estão aqui entre nós. Nós temos outro jeito de lidar com as coisas. Vejam como nós somos sábios e mente aberta. E aí nós perguntamos, como é que chegou a isso? Se no primeiro caso, parece que um impulso externo deu o empurrãozinho que faltava, nesse caso, um impulso interno manteve incólume aquela imoralidade dentro da igreja, com a ideia de que eu tenho uma mente diferente, eu sou uma pessoa à frente do meu tempo, eu sei lidar com essas coisas, eu vejo essas coisas, mas elas não me afetam. Eu vejo, mas não toco. Eu tenho maturidade para lidar com isso. Bom, nos dois casos houve consequências terríveis e teve que haver intervenção externa do Senhor pelos seus profetas, pela sua ação. Pergunta, como chegou a isso? A gente olha para os dois casos e vê o extremo, né? Como chegou, como essa mentalidade se fixou na cabeça dessas pessoas para elas terem essa ideia, para terem essas visões, para entrarem nesses caminhos sem que esses caminhos criassem uma repulsa neles, uma ojeriza que naturalmente os espantasse daqueles rumos. Eu acho, irmãos, que isso vai acontecendo aos poucos, como hoje em dia, com o incentivo dos outros, com repetição de pecados, da visualização deles, criando um novo normal.
Dentro das igrejas, criando uma categoria de pecados aceitáveis. Hoje em dia, afinal, nós estamos no século XXI. Não é? Então, não podemos mais andar como o homem antigo. Então, há pecados que são toleráveis. Tem uns que não. Tem uns que a gente tem que tratar. Mas, hoje em dia, no nosso tempo, na nossa cultura, algumas coisas são normais. E tem mais. E o homem é fraco. E Deus sabe disso. E aí os discursos vão se acumulando e um novo normal é formado. E aí o pecado adentra dentro da igreja e como uma raiz, né, que começa numa planta, num caule só, mas que dentro da terra se ramifica, a imoralidade sexual também se ramifica, do menor para o maior. Então nós vamos citar alguns casos disso de uma forma, talvez, até certo ponto, crescente. E no primeiro estágio desse desvio da igreja para chegar num ponto como esse, nós temos a pornografia. Talvez ela seja a porta de entrada para todos os outros problemas. Talvez como a gente poderia considerar como a maconha para as drogas. O mundo hoje tem trabalhado para haver uma liberação, né? Não considerar mais crime o uso, o porte de maconha, porque, afinal de contas, é uma droga recreativa. É uma droga recreativa, ela não cria tantos malefícios à saúde quanto outras mais fortes, e as pessoas precisam aliviar sua tensão, e isso faz parte do meio que o nosso tempo encontrou para aproveitar a vida, para ser feliz, para curtir seus momentos de relaxamento. Então vamos mantê-la assim fora do radar das proibições, porque ela tem um impacto pequeno demais. E aí, através disso, muitos jovens que começaram experimentando pequeno, como eles dizem, um baseadinho, né? Um toquinho lá, só para provar. Gostaram daquilo, tornaram aquilo mais frequente, tornaram aquilo mais intenso, usando em maiores quantidades, até perceberem que a sensação boa já não era mais tão boa assim, então eu preciso ir avançando nela. E a partir delas, outras drogas, outros usos, outros comprometimentos, e a Cracolândia aqui na nossa cidade está aí para dizer o quão danoso é o uso de uma droga tão simples. A pornografia age assim também. Ela, nos dias atuais, talvez possa ser considerada pelas igrejas um dos pecados toleráveis. Afinal, eu só olho e não toco, né? Só uma curiosidade. E olhando e não tocando, pelo menos eu já me dou por satisfeito, né? E aí eu paro por aí. Só que também não é assim. A nossa mente, ela trabalha com aquilo que a gente alimenta ela. Se você alimenta um cão para ele ficar forte, ele fica forte. Se você dá pouca comida, dá comida errada, ele fica doente. Mas dependendo do alimento que você dá para o animal, ele pode enfraquecer ou ele pode se tornar muito forte. E a nossa mente pode se tornar imoralmente muito forte se nós dermos o alimento adequado para esse tipo de produção. Para piorar, os nossos tempos, os nossos dias, têm avanços da pornografia. A pornografia sempre existiu. Desde desenhos grosseiros ao longo da história, até uma arte mais elaborada, que apesar de levar o nome de arte, sempre produziu nas pessoas o mesmo impulso, o mesmo desejo, atiçou, apertou o mesmo botão na pessoa, ao ver em pinturas, em esculturas. Talvez a gente não tenha esse botão muito disponível hoje em dia, ao ver uma pintura de modelos nus, né, em museus, ou esculturas tão bem definidas,
tão detalhadas, né? A gente fica impressionado com a arte de reproduzir tão fielmente o corpo humano, até nos ossos, nas veias, na suavidade da pele, no tamanho, e a gente fica impressionado com isso. E talvez o nosso botão não seja tão facilmente apertado, o botão da imoralidade, da lascívia, quanto para as pessoas do passado que estavam vendo essas coisas pela primeira vez. E o fato é que isso sempre existiu. Parece ser um impulso natural do homem, não somente buscar meios imorais de atender às suas necessidades, mas de encorajar os outros a fazer o mesmo. Entretanto, depois da criação da fotografia e do filme, do cinema, isso tomou um vulto enorme, ainda mais nos nossos dias, em que isso tudo está disponível em pequenos aparelhos de celular. Você põe no bolso, você pode andar com uma biblioteca de ótimos livros ou com uma banca de revistas pornográficas terríveis, no mesmo bolso, dependendo do que você acesse. E pior, hoje em dia, a pornografia pode ser buscada ou pode ser encontrada não apenas por um impulso, uma decisão que a própria pessoa tome. Eu vou olhar eu vou em tal lugar porque eu quero ver isso. Eu vou acessar tal canal, tal site porque eu quero ver isso. Mas isso é encontrado até por pessoas que não estão procurando. Está cada vez mais difícil você assistir um filme, uma série legal. Você põe lá uma série policial, um mistério, um filme de época. Um filme de época, então, filme sobre fatos reais. Eu amo filmes sobre fatos reais, né? São meus preferidos, né? Filmes históricos. E aí você vai, tá super legal o filme, até uma cena desnecessária em que há pornografia. Você entra no seu celular, na rede social agora. Na rede social, para ver as publicações dos seus amigos. Não para seguir atores imorais. Tem gente que faz isso também. Segue lá o funkeiro, a dançarina, e você vai ver coisas assim mesmo no seu celular, porque você está seguindo isso. Mas você entra na sua rede social, você entra num canal de notícias, e involuntariamente imagens pornográficas vão aparecer diante de vocês, e cada dia piores, inclusive para as crianças, inclusive em programas infantis. Agora os desenhos têm temática sexual e moral, tem pautas, né? Pautas aí das vertentes políticas, que tem como uma das suas propostas destruir a família. E para destruir a família, eu tenho que acabar com aqueles valores que encarecem uma família, como, por exemplo, cada um ter a sua esposa e cada mulher ter o seu marido e ter relacionamento sexual saudável dentro do casamento, o que favorece o casamento e que mantém o casamento. A necessidade que nós temos de exercer um relacionamento sexual saudável leva-nos ao casamento. Mas casar é muito complicado, porque é cheio de problemas. É claro que é. Os encontros de casais abordam sempre as dificuldades que temos, mas essa não é a questão. Esse é o lado pequeno que nós temos que lidar. A unidade que o casal tem, a amizade, o amor, e inclusive a intimidade sexual, é algo que vale lidar a vida toda, com qualquer dificuldade, com qualquer problema, com a necessidade de crescer junto, e isso sempre levou as pessoas a buscarem o casamento. E não só buscarem o casamento, mas a manterem o casamento. Afinal, isso que eu busquei, eu quero manter. A minha necessidade do passado não acabou depois que eu me casei. Então, isso fortaleceu ao longo de séculos, de milênios, as famílias. As pautas atuais pretendem acabar com isso, fornecendo a todas as pessoas o que só um casamento dava. E para fazer isso, onde que eu começo?
Eu começo oferecendo o ato em si? Não, eu começo a trabalhar na mente das pessoas. Lembra a questão da repulsa a coisas imorais e terríveis diante do mundo que até os incrédulos estranham? Essa repulsa vai acabando quando nós começamos a ver ela todos os dias. Todos os dias. Eu vejo uma vez e acho estranho, mas aquilo abre minha curiosidade. Então deixa eu ver de novo. E aí eu vou acostumando com essa ideia. Isso acontece com a nossa linguagem também. Você anda com gente que fala palavrão, daqui a pouquinho você vai estar falando palavrão. E isso acontece aos poucos. Daqui a pouco você fala palavrão consigo mesmo, só na cabeça. Você bate o pé, bate o dedão na quina do móvel na casa, você pensa consigo, você xinga um palavrão. Daqui a pouco você fala isso com os seus, dentro de casa, com as pessoas mais próximas. Daqui a pouco você fala com seus amigos. Daqui a pouco essa é a sua linguagem natural, você nem percebe. Você fala como você respira. A imoralidade começa a crescer em nós quando nós alimentamos nossa mente com ela. Entretanto, a Bíblia trata sobre isso. Ela nos alerta sobre esse problema. Abram aí em Romanos capítulo 12. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então apresentem o seu corpo a Deus de modo santo, de modo que seja agradável a Deus. Como? E não vos conformeis com esse século. Não tomem a forma do mundo. Não deixem o mundo começar a moldar você. Essa é a ideia aqui. Não é falar assim, não me conformo com isso. A palavra conformar aqui no nosso uso diário lembra desse tipo de coisa. Eu estou inconformado. Onde já se viu? Quando a ideia aqui é a ideia de tomar a forma. Você vai... É como um sapato. Você põe um sapato apertado, seu pé vai tomando a forma dele, ele vai ficando com marcas. Né? Se nós andamos com o sapato do mundo, nós também vamos ficando com marcas, vai tomando forma. E aí, Paulo diz o seguinte, estou aqui no versículo errado, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é nesse ponto que o mundo quer nos desviar, transformando a nossa mente de santa em imoral, aos poucos. Paulo fala, vocês devem apresentar os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Como? Renovando as vossas mentes. A mente começou a desviar, começou a tomar a forma do mundo. Não tomem a forma do mundo, mas renovem a vossa mente. Renovem a vossa mente. Pensem no que é justo. É perigoso que a sua mente, antes dos seus membros, tomarem a forma do mundo. Não entrem nesse caminho. Então essa aqui é a primeira variação. É uma variedade simples da imoralidade sexual. É uma variação passiva, vamos dizer assim. Talvez seja a única dessas aqui que eu vou comentar, que não é ativa, onde você não necessariamente faz alguma coisa. Você é só um espectador. Mas ao ser um espectador, sua mente está sendo trabalhada. A sua mente é o que guia os seus membros. A sua perna anda para onde a sua mente aponta. As suas mãos fazem o que a sua mente ordena. A sua boca fala as informações dadas pela sua mente. E o melhor lugar para o diabo trabalhar, para nos desviar, de modo sutil, é começar a trabalhar na nossa mente. E nada melhor do que um pecado aceitável hoje em dia. Afinal, tem tanto aí. Aliás, eu tenho até nos programas de TV. É tão normal. Na verdade, isso virou arte. Né? Chega no carnaval, eu tenho que ver
eu tenho que ver quem vai ser o campeão, né? Não sei para quê. Quer saber quem é o campeão da escola de samba. E não tem como assistir aquilo sem ver dezenas de mulheres nuas, sem ver sugestões físicas em gestos, não tem como fazer isso. E a mente vai sendo corrompida. E a partir daí, depois de cevar o peixe, como é que pesca? Cadê o Luciano, que é o nosso pescador? Você joga um monte de milho no lago, nem milho tem anzol dos que você joga. Você joga um monte, os peixes vêm comer. Eles estão comendo, estão sendo alimentados, é bom, né? Não tem perigo nenhum. Depois, você coloca um milho no anzol e joga. Quando o peixe está tão acostumado a comer aquele milho tão gostoso e inofensivo, o anzol vem e puxa. E quando esse anzol puxa, o anzol da imoralidade sexual puxa, a primeira variação da imoralidade sexual que entra para dentro do mundo e das igrejas é a banalização do sexo. Quer dizer que o sexo não é mais algo que Deus deu para ser usado só dentro do casamento. Afinal, é tão bom, é tão gostoso, e as pessoas têm que ser felizes. Né? Aqueles conceitos, quando isso era dito pelo apóstolo Paulo, a sociedade da época, dizem, era uma sociedade fechada, era uma sociedade conservadora, doce ilusão, né? Doce ilusão, basta você estudar um pouco de história do mundo antigo para saber que os mesmos pecados feitos hoje, de outras formas, eram feitos em todas as épocas. Mas dizem, a mente do homem era diferente. Então isso não era aceitável para os padrões da época, hoje é. Hoje é tão natural, para que ficar privando os jovens disso? E o sexo vira uma coisa banal. Afinal, é só um prazer físico. Qual o problema nisso? Não está matando ninguém, não está roubando ninguém, não está ofendendo ninguém. Não pode pegar alguém à força, né? Estuprar alguém para isso. Mas quando há consentimento de ambas as partes, o que eles fazem, por que isso vai nos importar? Aí a máxima do nosso tempo é: o que a pessoa faz não é do interesse dos outros. Eu não tenho nenhum direito de dizer para alguém assim, você não pode fazer isso. Cada pessoa é livre para fazer o que quiser. Nós não queríamos liberdade? Olha, a liberdade chegou aí. Então, cada pessoa é livre para fazer o que quiser, ela também é responsável, se der algum problema, é ela que vai pagar o preço. Eu não posso dizer para ninguém, nem dentro da igreja, faça isso ou deixe de fazer aquilo. O sexo virou algo banal. E aí, o mundo passou a ver o casamento, ou o sexo fora do casamento, de outras maneiras. Antigamente, pelo menos nas igrejas, a visão era da abstinência. Sexo fora do casamento, não pode haver. Nos nossos dias, com o afastamento do Senhor, com a quebra para com os valores bíblicos, não só para com o relacionamento com o Senhor, mas dos valores bíblicos como um todo, tratar a palavra de Deus não mais como infalível, inerrante, como palavra vinda do Senhor, mas coisa de homens de outras épocas. Com isso, mais duas visões surgiram. Uma é a do impulso sexual. As pessoas têm impulsos. O homem é um animal, como todos os outros, e ele tem impulsos, e esses impulsos devem ser satisfeitos. E no caso do homem, que é um ser racional, diferente dos animais, veja os animais, quando eles querem fazer algo, quando eles têm impulsos, eles fazem. E não tem problema nenhum com isso. O homem é um ser ainda mais adiantado que os animais. Então, esses impulsos são mais elaborados. E ele tem uma coisa que os animais não têm como ter. Ele tem o conceito de uma vida feliz. Para um cachorro, uma vida feliz é a barriga cheia. Para o homem, não. Para o homem, essa felicidade envolve conquistas, envolve desfrutar de prazeres, ter dinheiro, ter segurança, é um prazer maior.
É um prazer mais complexo. E a sociedade moderna diz que o sentido da vida é você buscar todo o prazer que você quiser e se afastar de toda dor da qual você puder evitar ou fugir. Nessa busca por prazer, o relacionamento sexual fora do casamento virou apenas uma ferramenta de prazer, e qualquer um pode e deve fazer a qualquer momento, em qualquer lugar, desde que não interfira com outros, não crie problema para outros, que não seja uma agressão a outros, fazer aquilo e ser feliz. Aí tem uma visão um pouquinho mais branda, que é a do afeto. Ela não torna o homem um animal, né? um macaco sem pelo, né? um cachorro de pé, como a outra visão, mas essa olha também, o resultado final é o mesmo. Ela diz o seguinte: as pessoas se enamoram, se apaixonam, e quando elas estão apaixonadas, qual é o problema delas desfrutarem umas das outras? Né? Então, se você tiver relação sexual fora do casamento, igual a primeira visão, a visão do impulso sexual, deu vontade, você pode fazer. Com qualquer um, não importa. Combinou a coisa, está valendo. Na visão do afeto, não. Se você tem uma pessoa que você ama, né, o jovem tem a namorada, a gente se ama. Se a gente se ama, qual é o problema nisso? Desde que haja afeto, amor, que isso seja uma extensão física do nosso sentimento, qual é o problema? Não tem problema nenhum. E acredite, isso é ensinado até nas igrejas. Tem igrejas que olham para isso e dizem, é isso mesmo. Aliás, o jovem tem que, se ele pretende se casar com uma jovem, eles têm que ter relação sexual antes, para ver se eles são compatíveis. Né? Já pensou? Casa, aí chega lá e fala, não dava certo, não fiz test drive, agora não posso devolver. Não tem como chegar lá, não tem código de defesa do consumidor, você tem 30 dias, uma semana, dependendo do produto, você pode devolver, ter seu dinheiro de volta, no casamento não dá. Então, pelo menos o divórcio resolve. E aí os divórcios crescem na igreja com a visão de que o homem tem que ser feliz, tem que ter todos os seus desejos atendidos e que nenhum deles pode lhe trazer problema. Pode exigir dele um caminhar ao longo de anos para torná-lo melhor. Isso não pode. Nós vivemos na época do prazer, na época do divertimento, na época da alegria, na época do siga seu coração. E aí o sexo se torna algo banal. E aí qualquer um pode fazer, seja com um impulso animal, ou seja, como uma expressão do amor, assim como num casamento. Mas ele não é para ser usado fora do casamento. Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 3 a 5, ele diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios, que não conhecem a Deus. O Senhor sabe das nossas necessidades, dos nossos afetos, dos nossos impulsos. Ainda assim, Ele diz, eu criei um cosmo para você usar isso. Fora dele, saibam possuir o seu corpo em santidade. Não como os gentios, igual o que Paulo falou no outro caso. A gente não pode amoldar a nossa mente ao mundo. E agora a gente não pode usar o nosso corpo como o do mundo. E aí, se o sexo vira algo banal, e eu posso fazer antes do casamento, aí a gente vai para a próxima variedade. Múltiplos parceiros. E se eu posso fazer com uma pessoa, por que eu não posso fazer com duas? Quando o casamento é o ambiente em que o relacionamento sexual se dá, aí você tem uma pessoa para fazer isso, seu marido, sua esposa. E aí que está o seu universo, onde o relacionamento sexual não é imoral, mas santo e uma dádiva.
de Deus, um presente dado por Deus. Mas quando você entra no campo da imoralidade sexual, tendo primeiro acostumado a sua mente de que o mundo hoje em dia é diferente, de que esses valores não são mais tão fortes como do passado, e você pula essa cerca tem outras na frente cada vez mais baixinhas. A primeira cerca é alta, as outras vão ficando cada vez mais baixinhas, e a pessoa passa a ter múltiplos parceiros. Eu lembro de ouvir, assim, sei lá, uns 30 anos atrás, um jovem, até meu parente, dizer o seguinte: eu fui em tal festa, e lá eu fiquei com 12 minas, ele me falou. Eu falei, peraí, deixa eu ver se eu entendi direito. Será que é outra? Não, eu beijei 12 minas lá. Nossa. E aí ele completou, ele falando, de toda a minha vida até ontem, eu já fiquei com 60. E isso era ele estava se referindo só a um beijo. Hoje as pessoas fazem listas de com quantas pessoas numa noite, não que elas beijaram, com quem elas se deitaram. Foi ficando banal, e virou o homem virou um animal. Aliás, mais do que um animal. Quando a gente vê animais na rua, eles não têm esses procedimentos até esse ponto. Não é assim. O pecado, e especialmente a imoralidade sexual, vai bestificando o homem. O homem vai virando cada vez um animal, e pior, abaixo dos animais. Mas 1 Coríntios 7, versículos 8 e 9, dizem o seguinte: e aos solteiros e viúvos, digo que seria bom se permanecessem no estado em que eu vivo. Caso, porém, não se dominem, que se casem, pois é melhor casar que viver abrasado. Reparem, ele está falando aqui para pessoas não casadas. Em outras partes do capítulo, ele fala com pessoas casadas. Aqui ele está falando com solteiros que não se casaram e viúvos cujo casamento acabou na morte do cônjuge. Ele diz, seria até bom vocês ficaram como estão, mas caso não se dominem, e aqui está um problema, não é fácil dominar esses impulsos. Esse é um pecado tão recorrente, tão frequente, tão destruidor nas igrejas, porque ele nos domina assim com muita força. Não tem pessoa que não lute contra isso, mais ou menos. Nesse caso, Paulo fala, tem uma solução para isso. Se você não se dominar, então que se case, porque é melhor casar do que viver abrasado. E é interessante o modo como ele põe isso aqui. Uma opção é o casamento, e a outra é viver abrasado, é viver pegando fogo. É esse fogo do desejo. Então casa, esse fogo apaga. Algumas pessoas dizem assim, eu vi uma pergunta na internet, a pessoa perguntando para o guru lá, né? Como é que eu faço? Eu tenho assim muito desejo sexual. Como é que eu faço para acabar com isso, para diminuir? Ele respondeu, case, aí vai acabar o desejo. Né? Fazendo uma crítica ao casamento. Né? Era uma crítica destruidora ao casamento. Era uma zombaria ao casamento, dizendo, você vai casar, você não vai mais ter desejo de nada. Isso não é verdade. Esse desejo, como um fogo, ele consome. E ele pede para ser satisfeito. E ele tem um lugar para ser satisfeito. Fora disso, esse fogo pode queimar além do que nós gostaríamos. E os danos de um incêndio nós conhecemos bem. Então, essa ideia de que toda vez que o fogo acende, eu tenho que apagá-lo, em qualquer contexto, com quantas pessoas quiser, como o mundo ensina que ser a nova sabedoria é o novo normal, proposto para todo mundo. Não é o novo normal proposto só para fanqueiros. É o novo normal proposto até para a igreja. Nós vivemos épocas em que os incrédulos querem reescrever a Bíblia. Aliás, ninguém tem tanto a falar sobre a Bíblia, opinar sobre a Bíblia, mais do que aqueles que nunca leram a Bíblia. Né? Vamos reescrever a Bíblia. Fala, mas o que está escrito na Bíblia? Não, está escrito que a gente tem que amar. O que mais? Jesus amou.
pessoa sabe isso só. Nesse universo ignorante da Bíblia, a proposta é que nós mesmos apaguemos esse fogo, esse incêndio, todas as vezes que ele queima. E aí, paralelamente a isso, corre a variedade de apagar esse incêndio com parceiros do mesmo sexo. Outro pecado tão antigo, quase tão antigo quanto a humanidade. Nós vemos lá no começo das Escrituras, no livro de Gênesis, a descrição do desejo de homens de tomarem outros homens que visitaram a cidade, eram anjos, duvido que eles sabiam, porque eles queriam conhecê-los, essa é a palavra hebraica para isso, né? Traga eles aqui que nós queremos conhecê-los. A gente pode pensar, que legal, olha, eles querem ir lá conhecer, né? Oh, tudo bem, eu me apresento, eu sou o Abirão, esse aqui é meu primo, Tomé, né? Prazer, sintam-se bem em nossa cidade, né? A gente queria conhecê-los, não é isso. Esse conhecer, essa mesma palavra, é traduzida como conhecimento íntimo. É o que as pessoas dizem assim, conheceu biblicamente, né? É o intercurso sexual, era isso que eles queriam, é por isso que as nossas Bíblias traduzem como traga eles aqui para fora, porque nós queremos abusar deles, não é só conhecer eles. E a reação de Ló é muito clara, né? Se fosse só para conhecer, tomar um cafezinho, ele trazia lá, ou no máximo dizia, eles estão cansados, tá? Amanhã a gente marca um cafezinho aqui. Não, ele pega as suas filhas e diz, eu tenho umas filhas, abusem delas, deixem os meus convidados, tendo em vista o conceito religioso da hospitalidade daqueles dias, que mesmo assim nos estranha muito. Era isso que acontecia naquela época, e hoje acontece também. Isso a gente vê num apoio da ideologia de gênero, é a ideia de desconstruir para qualquer lado, não importa se é homossexual, se é bissexual, se é pansexual, se é assexual, se é... eu não sei quais são todas aquelas letras. Tem quantas letras naquela designação, que é LGBT, sei lá, tem umas 30 letras lá. Ainda tem um mais. Tem um mais que é para encaixar qualquer outra coisa. Não importa qual seja o modo de satisfazer a imoralidade sexual, desde que não seja num casamento entre homem e mulher. Mas a Bíblia, apesar de igrejas, né, adotando essa mesma visão e não pregando mais o Evangelho, dizendo aos pecadores, venham a Cristo e Cristo transformará você. Ele purificará os seus desejos sexuais, ele redirecionará para a palavra de Deus. Venha, seja perdoado, seja transformado e viva uma nova vida. Não, mesmo diante da palavra de Deus, igrejas hoje dizem, venha do jeito que você está e viva aqui como você quiser, que nós vamos amá-lo assim, porque Jesus amou. Uma distorção grotesca da palavra de Deus, para favorecer uma vida sem arrependimento, sem correção da imoralidade sexual. Mas a Bíblia diz em Romanos 1, versículos 26 e 27, por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até mesmo as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Interessante o modo como isso é colocado. Deixaram o modo natural e passaram a viver de um modo contrário à natureza, contrário ao natural. Semelhantemente, os homens, deixando o contato natural, também deixaram a normalidade, o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. É interessante ver como Paulo coloca esse termo aqui, dos homens deixando o contato natural da mulher e se inflamando mutuamente. É a mesma figura do fogo, do viver abrasado, do queimar. Pelo jeito, o fogo do desejo sexual não tem cerca. Vocês já viram um incêndio respeitar cerca? Né?
Uma vez eu vi um assim, mas é porque o vento soprou no sentido contrário, e aí foi chegando perto da cerca, ia passar para o terreno de um vizinho, e o fogo apagou antes, ficou onde já estava, o vento soprou para o outro lado, onde já estava consumido, e não seguiu adiante. Mas a normalidade é que um incêndio venha e não respeite cercas, ele queima de um lado da cerca e queima de outro. Depende do que você coloca, do que você alimenta a sua mente. Aí você pode pensar, mas comigo isso jamais aconteceria, eu não posso nem pensar numa coisa dessa, eu não consigo nem imaginar uma coisa dessa, eu tenho repulsa à ideia disso. Então o pessoal das letras vão dizer, então você é cisgênero, então essa é a sua sexualidade. Então, é normal, é bom para você, mas você tem liberdade de fazer o que você quiser, se é isso que você gosta. É mais complexo que isso. É mais complexo que isso. Se você alimentar a sua mente, num dia ela tem horror, no outro dia ela acha estranho, no outro você não sente repulsa, no outro talvez dê alguma curiosidade. Como seria se eu fizesse isso? Não que eu vá fazer, ô louco. Um dia se viu isso. Mas como seria se eu fizesse? E você vai alimentando o cachorro, vai alimentando o cão. Não com alimento que o enfraquece, mas que o torna mais forte até ele morder você. Isso vale para qualquer uma dessas variações. Por isso, lá no começo, a pornografia é um mal tão perigoso. Por isso, ela não pode ser considerada um pecado aceitável, porque ela alimenta os animais que vão dar todas as outras mordidas. E, por fim, dentro do casamento, a imoralidade não acaba quando a pessoa se casou. Eu me casei, agora me tornei imune. Em nenhum dos dois sentidos, nem no sentido de que os desejos agora estão sob controle. Você fala, afinal, eu tenho uma esposa, eu tenho meu marido, meu desejo é saciado um com o outro e pronto, resolveu. Quem disse que esse fogo queima só até aí? É você que deve, com a palavra de Deus, obedecendo ao Senhor, mantê-lo no cercadinho, onde ele deve queimar. A gente tem um forno em casa, no forno é bom ter fogo. No fogão é bom ter fogo. Você faz comidas gostosas ali, é o lugar dele. Se ele sai do fogão e pega na cortina, aí complica. Mas é fogo dentro de casa. Ou fogo dentro de casa é bom ou não é? Não. Na mesma casa o fogo pode ser bom ou pode ser ruim. Ele pode produzir comidas deliciosas, ele pode produzir aquecimento, a calefação da casa, né, no inverno, ou ele pode tornar a casa um pedaço de pó caído no chão. Dentro do casamento, o adultério passa a ser o perigo que a pornografia pode começar a alimentar. Afinal, se o solteiro, né, pode ficar com vários parceiros, por que não o casado? Antigamente era mais complexo, mas hoje em dia a gente assiste novela, e na novela o mocinho não é o cara santo. Na novela o mocinho é o cara que largou a esposa e ficou com a esposa do outro, e a gente fica torcendo por eles, né? O marido é o cara, o marido traído é o cara chato, é o cara perverso, é o cara que a gente quer ver quebrar a cara. Uma construção, a gente vai alimentando com isso. Uma novela, livros, programações, séries. Dentro do casamento, esse é outro fogo que queima e que é contido pela palavra de Deus, a não ser que eu deixe essas cercas serem queimadas. E hoje em dia ainda está pior. Antigamente a pessoa cometia um adultério e era uma coisa terrível. Hoje há um novo normal, uma normalização de outras formas que para pessoas de 50 anos atrás seriam inconcebíveis. Talvez a maioria das pessoas nunca imaginou que fosse possível fazer alguma coisa assim. Como, por exemplo, casais que se trocam entre si, né? Já ouviram falar isso? A troca de casais, né? Ah, mas isso com o mundo eu sei que acontece. Eu já ouvi falar, no mundo isso acontece.
Eu conheço uma igreja, conheço bem de perto uma igreja, que há 20 anos atrás teve que tratar com um caso de 4 membros, 2 casais, que estavam fazendo isso dentro da igreja. Aí você pergunta, mas como chegou a isso? Então, você pensa assim, um crente pode desviar, e o jovem crente, o marido crente, ele vai alimentando sua mente, ele vai sendo consumido com aquele desejo, ao invés dele abafar o fogo, ele deixa queimar, ele joga palha, joga gasolina, e aí ele sai, encontra uma pessoa desconhecida, um incrédulo lá longe, uma prostituta, se deita com ela, pronto, cometeu sua imoralidade sexual. Mas dentro da igreja, com pessoas crentes, e mais, um casal, tudo bem, o jovem crente e a jovem crente já vai encontrar uma barreira. Um pode propor algo e o outro dizer, não, para com isso. Não, eu conheço a palavra de Deus, mas e um casal? Eu não consigo imaginar a conversa que um casal tem que ter com o outro para chegar nisso, mas eu acho que é aos poucos. Eu acho que começa com a quebra da ojeriza por esse conceito, por meio do que se assiste, por meio do que se vê. Depois passa para a cobiça. Aí o homem cobiça a esposa do outro. E a esposa cobiça o marido da outra. E aí, ao invés de parar aí, se arrepender e falar, Senhor, muda nossa mente, muda, nos faz abandonar essas coisas, purifica o nosso coração. Não. Eu me aproximo desse casal, eu faço amizade com ele. E aí eu começo a fazer sugestões engraçadas, piadinhas engraçadas, e vou vendo a reação. Vou vendo aqui, que nem o peixe. Você joga a isca, o peixe começa a beliscar, você insiste ali. E vai adiante, e toques, até chegar nisso. E pode chegar, irmãos. Igrejas têm que lidar com isso. E aí nós temos outras categorias. Hoje nós temos o que eu demorei tempo para entender o que significava a palavra trisal. O que é isso? Trisal. Aí eu fui entender depois de tempo. Porque pela conversa de outra pessoa, eu entendi que era um casal de 3. Trisal. E aí isso pode compor a figura de um casamento aberto. Eu vi uma artista falando que ela mantém o casamento dela, assim, tranquilamente, deixando o marido livre. Ele pode aí ter suas amantes, não tem problema, ela não leva essas coisas em consideração, e aí ela tem. É um casamento assim de 3 vias. Ou coisas casais que convidam um parceiro de fora. Um homem, venha se unir à nossa cama. Outra mulher, venha, junte-se à nossa cama. E por aí vai. Orgias, aí não é 2, são vários. Nós temos aí casas de swing, como chamam, né? As pessoas vão e todo mundo é de todo mundo. Isso não acontecia no passado? Acontecia também. Aconteceu em diversas sociedades do passado. O homossexualismo acontecia? Eu vi um autor que escreveu, descrevendo o imperador Júlio César, ele disse que ele era homem de todas as mulheres e mulher de todos os homens. Era um cara de mente aberta, uma pessoa que sabia curtir a vida. Isso, irmãos, aos pouquinhos está entrando dentro da igreja. Agora, isso aqui já é o fim da linha. Depois disso, o que mais tem? Vamos ter pedofilia dentro da igreja? Acho que é questão de tempo só. Questão de tempo para o mundo e depois para a igreja. Mas isso aqui tudo começou aos pouquinhos, tornando os pecados toleráveis, mudando a figura de Deus, dizendo, Deus não se importa com o que você faz dentro do seu quarto. Ele não importa o que você fuma. Ele não importa o que você põe na sua vida. Ele não está preocupado. Ele só quer amar você. Um Deus que é amor, mas que não é santidade. Um Deus que é legal, que é gracioso, mas que não tem justiça alguma.
isso vai seguindo. Como lidar com isso, então? Como? Essa aqui é uma porta, é um labirinto. Você entra por uma porta, e aí não tem limite de portas depois. Como evitar isso? Eu acho que o melhor jeito de tratar é sair da primeira porta. Depois que você entra na primeira porta, o negócio ramifica diante de você, eu acho que fica mais complicado. Eu acho que enquanto você está no começo do labirinto, quando você ainda vê a luz do dia do lado de fora, é aí que você tem que pular fora desse labirinto. Não alimentando a sua mente com todas essas sugestões, que tornam todas essas coisas normais e que chamam você todos os dias para isso. E para isso eu quero terminar com o versículo de Filipenses 4:8. E a lição de casa, irmãos, vai ser decorar esse versículo. Fora o nosso versículo do mês, que é o Salmo 51:10, que o pastor Nicolas já leu conosco aqui, e que nós o declamamos juntos, que os irmãos pensem nisso aqui e decorem esse texto e atendam ao clamor desse texto. Filipenses 4:8, que diz: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que eu devo pensar? O que eu devo ler? O que eu devo assistir? O que eu devo ouvir? Coisas que se encaixem nesse parâmetro. Se for verdadeiro, se for respeitável, se for justo, se for puro, se for amável, se tiver boa fama, se for virtuoso, se for digno de louvor. Então é isso que eu vou pôr para dentro da minha mente. Se não é, eu vou fazer o que o mundo não faz mais. Eu vou desligar, eu vou desconectar, eu vou me afastar, eu vou fugir da roda, eu vou deixar de ir a tais lugares. Se nós fizermos isso, irmãos, esse leão vai rugir menos. Ainda vai haver uma chama, como um aquecedor que tem uma chama piloto, mas ela é controlada e ela é direcionada no lugar certo. Ela queima e ela esquenta o que ela tem que esquentar. E o que é caro e que não pode ser queimado vai ser protegido pelos limites, pelas cercas da palavra do Senhor. Fora isso, nós somos presas fáceis do mundo. Somos aquele peixe que o diabo lança a isca e fica esperando morder. E a mordida vem. Vamos orar. Senhor, olha para a nossa vida, olha para o nosso tempo, olha para a nossa sociedade e tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós sabemos que em todas as épocas a luta dos cristãos foi a mesma, inclusive contra essas coisas. Mesmo sem as tecnologias presentes, o pecado sempre foi o mesmo, sempre clamou da mesma forma e sempre exerceu a mesma dificuldade. Mas os nossos dias parecem dar um ar mais escuro, mais denso a essa tempestade que se aproxima de nós, que nos toma no meio da noite, Senhor. Nos proteja. Perdoa os nossos pecados. Purifica a nossa vida, purificando primeiro de tudo a nossa mente, Senhor. Nos ajude a levar a sério o que a gente coloca para dentro da mente. Faz com que a gente abandone a ideia de que existem pecados toleráveis. E a ideia de que o Senhor não se importa com pecados que são de natureza pequena, de natureza passiva, coisas que são inofensivas aparentemente. Tire essas ideias de nós. O mundo implantou na nossa mente ao longo de séculos, nos martelando isso na mente. Tira isso, Senhor. Que a sua palavra seja o prego a ser martelado na nossa mente, dia após dia, pela leitura da sua palavra, pela meditação nos sermões, pela ação do Espírito Santo que nos guia a toda a verdade e nos faz lembrar as palavras que o Senhor ensine. E que por meio disso, Senhor, nossa igreja
não só a nossa igreja local, mas a igreja cristã verdadeira, espalhada pelo mundo, se torne cada vez mais pura e se torne distoante no meio do mundo. Não se perca mais no meio do mundo, mas que ela destoe, e que ao destoar do mundo ela brilhe a luz do Senhor. Se isso custar nossa paz, se isso custar o preço de sermos mais odiados pelo mundo, que seja, Senhor, esteja conosco no meio dessas lutas também, mas não nos deixe encontrar a paz abraçando os conceitos imundos do mundo imoral. Nos protege e nos purifica, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.